Jesus disse: a não ser que se convertam e se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Este versículo está no livro de Mateus, capítulo 18, 3. O que Jesus quis dizer com esta frase? Fique comigo até o final desse vídeo. Vamos ver 5 características que as crianças têm e nós devemos imitá-las. Neste versículo de Mateus 18, 3, os discípulos questionaram a Jesus de quem seria o maior no reino dos céus. Jesus não estava preocupado com isso, mas sim que eles entrassem no reino dos céus. E aí deu a resposta dizendo: olha, eu lhes asseguro, se vocês não se converterem e se tornarem como uma criança, e trouxe uma criança para perto dele, diz a passagem, e vocês não entrarão, jamais entrarão no reino dos céus. Por que Jesus quis comparar a conversão, a nova forma de ver, o novo nascimento, né, uma identificação com Cristo com as crianças? O que Jesus quis trazer de informação com relação a isso? E a gente consegue ver pelo menos 5 características que as crianças possuem e que nós deveríamos imitá-las. A primeira delas é humildade. As crianças têm humildade, dificilmente você vai ver uma criança que seja arrogante, a não ser que ela tenha sido treinada para isso, mas o natural da criança ela é humilde. E em Provérbios 3, 34 diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então a primeira característica que a gente deve buscar imitar das crianças é humildade, que a gente seja sempre humilde, considere os outros superiores a nós mesmos. E a segunda característica que as crianças possuem é que elas não maquiam os seus sentimentos. Você já viu uma criança esconder quando ela vai chorar ou quando ela está feliz? Ela é espontânea. E Jesus quer que a gente seja da mesma forma, que a gente fale com Deus, fale com Ele num relacionamento onde a gente não esconda os nossos sentimentos, mas que a gente sim fale sobre os nossos sentimentos. Em 1 Samuel 30, falando sobre o rei Davi, quando chegou na cidade junto com seus soldados, uma cidade que eles estavam passando, viram que aquela cidade tinha pego fogo e que muitas pessoas haviam morrido. E eles choraram. A Bíblia diz que o rei Davi e junto com seus soldados choraram naquele momento e clamaram a Deus. Eles não esconderam os sentimentos dele, eles choraram e clamaram. E depois, logo em seguida, numa passagem de 2 Samuel, o rei Davi, o mesmo rei Davi, quando trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, ele entra na cidade dançando e cantando e louvando ao Senhor. Então é um exemplo de que ele não escondeu seus sentimentos. E o rei Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Então é uma segunda característica que a gente deve buscar nos espelhar nas crianças. A terceira característica é que a criança perdoa e não julga ninguém. Jesus quer que a gente seja da mesma forma. Lá no livro de Marcos 11, 25, tem um versículo que diz assim: quando vocês estiverem orando e lembrarem que há algo contra alguém, perdoem, para que o Pai também possa te perdoar. E depois em Mateus 7, 1, diz assim: da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. As crianças, elas estão brincando e dali a pouco brigam, acontece alguma coisa na escola, em casa, com os irmãos, com os amigos, mas quando eles brigam, 5 minutos depois, ou até menos, eles já estão brincando novamente, porque eles têm a capacidade simplesmente de esquecer a mágoa que aconteceu, esquecer o que fizeram contra eles, e já se perdoam e vão em seguida e seguem em frente e seguem a vida. Jesus quer que a gente tenha essa mesma característica de perdoar, de não ficar remoendo esse sentimento, e simplesmente perdoa e vamos em frente. Uma vez alguém perguntou para Jesus quantas vezes deveriam perdoar. 7 vezes, respondeu a pessoa. E Jesus falou: não, 70 vezes 7. Ou seja, a gente deve perdoar sempre. Esse 70 vezes 7 é um número simbólico, mas quer dizer que a gente deve sempre estar disposto a perdoar. Aí você pode me dizer: ah, mas sempre eu tenho que perdoar? Sempre ninguém vai perdoar, só eu que perdoo? Aí vai a sua maturidade, porque quanto mais maduro você tiver, mais você vai ver que o perdão faz parte e é algo que Deus quer que a gente tenha. Que a gente perdoe e segue em frente e lance bênção para essas pessoas, né? E essa é a terceira característica.
E a quarta característica que Jesus quer que a gente imite das crianças é que elas confiam no Pai, ou seja, a gente deve confiar em Deus, no nosso Pai. Quando eu estou brincando com os meus filhos, às vezes eu falo para eles pularem nos meus braços de algum lugar mais alto porque eu vou pegar eles. E eles confiam e pulam nos meus braços e então eles sabem que eu não vou deixar eles caírem. Assim é com qualquer criança. Com nós com Deus deve ser da mesma forma. Deus quer que a gente tenha esse relacionamento de confiança. No livro de Mateus, capítulo 6, 31, diz que não é para a gente, Jesus ensinando, que não é para a gente ficar preocupado com o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, ou o que nós vamos vestir, porque o Pai, ele falando, porque o Pai, Deus, sabe que vocês precisam dessas coisas. Então, simplesmente confiem, façam a parte de vocês, trabalhem, se dediquem, mas confiem porque Deus vai prover. É para nós confiarmos em Deus. Essa então é a quarta característica que a gente deve imitar das crianças. E a quinta e última característica é para nós viver o hoje. Você já viu uma criança que está preocupada com o dia de amanhã ou com o que vai ser daqui uma semana, 15 dias? Não, é para a gente viver o hoje e as crianças nos ensinam isso muito bem. Elas brincam, vivem o dia de hoje. Porque as preocupações, lógico, que fazem parte da vida adulta. Mas Jesus está dizendo, olha, não andeis ansiosos. E no mesmo livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 27, diz assim: acaso vocês, por mais que se preocupem, podem acrescentar uma hora que seja na vida de vocês? A gente, por mais preocupação que a gente possa ter, nem sequer uma hora a gente pode acrescentar na nossa vida, quem dirá as outras coisas. E depois, nessa continuação desse versículo, no versículo 34, diz assim, ó, se preocupem com o hoje, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Então Jesus está nos ensinando a viver o hoje. Por isso que ele trouxe aquela criança para perto dele e falou, olha, eu lhes asseguro, se vocês não forem igual a essa criança, se converterem e viverem igual a ela, vocês não entrarão no reino de Deus. Jesus está dizendo sobre características que as crianças possuem devido à sua imaturidade, à sua ingenuidade, à sua inocência, e que ele quer trazer para nós, para que a gente possa, na vida adulta, sendo responsáveis e maduros, a gente agir com esses sentimentos iguais às crianças, para que a gente não fique remoendo situações, guardando coisas que não é mais para a gente guardar. Então, que eu e você possamos absorver essas 5 características. Tem muito mais características que a gente pode tirar das crianças como exemplo, mas hoje eu quis trazer essas 5. Uma boa semana para você. Essa camiseta é uma camiseta nova do canal que nós estaremos fazendo um sorteio no nosso Facebook, na página do Caráter Aprovado. Se você ainda não curtiu a nossa página, curta lá. Se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva. Toda semana a gente traz um vídeo novo falando sobre a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e uma boa semana.